é uma aula bem rápida, tá? Uma aula bem rápida. Eu vou apresentar para vocês aqui os roteiros de aulas práticas. A gente apresentou os roteiros da semana passada, né, de exercício passivo, e hoje eu vou apresentar para vocês o roteiro 1 e o roteiro 2 de aula prática de exercício ativo assistido, ativo livre e também resistido, tá? Esse roteiro, pessoal, ele já está disponível para vocês no portal, é só vocês entrarem lá e realizarem o download, né? Lembrando também que eu estou fazendo apenas uma apresentação do nosso roteiro de aula prática, e essas aulas práticas, elas serão realizadas assim que retornarmos às aulas presenciais, tá bom? Então, é só mesmo uma apresentação do roteiro, tá? Então, vamos lá. Eu vou apresentar primeiro o roteiro número 1, tá? E depois eu apresento o roteiro número 2, tá? Todos visualizando aí, né? Então, esse é o roteiro número 1, tá? De exercício ativo livre, assistido e resistido, tá? Esse roteiro número 1, que vocês têm lá no portal de vocês, ele é vinculado aos exercícios da coluna vertebral, tá? Que inclui aí coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar, e também aos membros superiores, cíngulo escapular, cotovelo, punho e mão, tá? Então esse é o nosso roteiro 01, vinculado à coluna e membros superiores, né? Então nesse roteiro, pessoal, né, eu tentei acrescentar aqui no roteiro 100% do livro digital de vocês, e eu coloquei alguns materiais extras no roteiro, tá? Para dar aí um aprendizado mais intenso para vocês, tá? Até para a gente ter um aprendizado mais intenso nas práticas, né? Então, esse roteiro aqui, a gente vai começar com exercícios bem simples, trabalhando a coluna vertebral. Então, a gente vai começar aí com exercícios vinculados a coluna cervical, tá? Exercícios ativos de coluna cervical, a gente sempre trabalha aí os movimentos, né, que a articulação faz, os movimentos da osteocinemática, né, flexão, extensão, flexão lateral e rotação, tá? Exercícios bem simples de forma ativa. Lembrando que o exercício ativo, ele funciona tanto como forma terapêutica e também como forma de avaliação, tá? Então, isso é muito importante. O exercício ativo, ele funciona como um meio terapêutico e como um meio avaliativo, tá? Então, nessa primeira imagem, a gente observa aí um exercício ativo de inclinação lateral, utilizando uma toalha. A gente vai realizar na prática. Depois nós temos exercícios já trabalhando, eu acho muito interessante esses exercícios com bola suíça. Por quê? Bola suíça você trabalha muito a musculatura profunda. Então são exercícios mais estabilizadores, né? Que a gente tem aí uma atuação no sistema proprioceptivo, né? Então nós temos aí exercícios estabilizadores da cervical, utilizando aí a bola suíça. Aí nós temos um exercício bem interessante, que você coloca a bola atrás da cabeça para o paciente ficar apertando a bola contra a parede para ele fortalecer a musculatura profunda. E aí o paciente realiza aí movimentos com os membros superiores, tá? São exercícios estabilizadores da coluna cervical. Nós temos uma infinidade de exercícios estabilizadores, pessoal, uma infinidade, são inúmeros exercícios, inúmeros, 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 inúmeros. Aqui eu estou dando alguns exemplos, tá? Então nós temos também, descendo um pouquinho aqui para baixo, já os exercícios aí, trabalhando aí a coluna lombar e também a articulação do quadril, tá? Um exercício ativo do movimento do quadril de flexão, e logo abaixo aí na imagem B, né, um movimento de flexão do quadril,
só que sem a ação da gravidade, tá? Então, são dois exercícios aí bem interessantes, né? O primeiro com a ação da gravidade, o paciente tem que vencer a gravidade, e o B sem ação da gravidade. Lembrando que exercício contra a gravidade é um exercício ativo, tá? Apesar de a gravidade ser uma resistência, não é considerado um exercício resistido, tá? Que fique bem claro isso. Então, exercício contra a gravidade sem peso é um exercício ativo livre, tá? Que fique bem claro isso daqui. Nós temos aqui alguns exercícios de respiração diafragmática resistida, né? Lembrando que o diafragma é um músculo importantíssimo do ponto de vista aí postural, né? Quem trabalha com postura, né, tem uma atenção muito grande sobre essa musculatura do diafragma, né? E também é um músculo muito importante para você trabalhar com pacientes com dores crônicas, visto que é um músculo que ele está preso nas últimas costelas, nas vértebras torácicas e lombares. Então, se esse músculo está um pouco espasmado, você fixa aí disfunções, levando pacientes a ter dores, tá? Então, nós temos vários exercícios para trabalhar esse músculo aí do diafragma. Aqui nós temos outros exercícios ativo de extensores de coluna, tá? Trabalhando aí sempre, repare que o paciente está trabalhando aí extensores de coluna, né? O movimento aí que ele está empurrando a parede para trás, teoricamente, e trabalhando o quadrante superior, né? Então ele está associando o quadrante superior com os exercícios de coluna. Nós temos aqui o exercício para o trapézio inferior. O trapézio inferior é uma musculatura importantíssima. É considerado um dos principais músculos para estabilizar a cintura escapular, tá? Então, ele tem uma importância gigantesca. E nós temos que saber trabalhar com o trapézio inferior de maneira correta. Pouquíssimos fisioterapeutas e educadores físicos sabem fortalecer de forma isolada o trapézio inferior, tá? Você tem que deitar o paciente de barriga para baixo, pegar um halter, trabalhar no plano escapular. Então, é um músculo aí que merece uma atenção muito especial do ponto de vista da patologia e do ponto de vista do fortalecimento. Nós temos aqui o exercício de abdominal, clássico, né? O rolamento de abdominal, exercício bem simples aí também. Então, exercício de fortalecimento. Se for feito com alguma resistência, ele é um exercício resistido, mas se ele for feito só contra a gravidade, ele é considerado um exercício ativo. Nós temos vários exercícios de estabilizadores da musculatura do abdominal, tá? Então, lembrando que o abdômen ele é dividido em reto do abdômen, oblíquo interno, oblíquo externo e transverso do abdômen, tá? Não é só o reto do abdômen. Nós temos aí também o oblíquo interno, o oblíquo externo e o transverso. E nós temos inúmeros exercícios que trabalham toda essa musculatura em conjunto. Aqui eu coloquei alguns, né? São os do nível mais simples, que é a primeira linha, chegando para o nível mais avançado, que é a última linha, tá? E essa progressão aí, ela continua. Nós temos mais exercícios avançados ainda, tá? Então, a gente vai trabalhar todos esses exercícios aqui na prática. Aqui, ó, continuando, né? São exercícios também para trabalhar a musculatura extensora de coluna e também a musculatura abdominal. Na verdade, esses exercícios nós trabalhamos a musculatura do core, né? A musculatura do core ela é composta pela musculatura extensora do tronco, pelo assoalho pélvico, pelo diafragma, pelo reto do abdômen, pelo oblíquo interno e externo e pelo transverso do abdômen. Então, é um conjunto aí de vários músculos que tem a função de estabilizar mesmo o cinturão pélvico. Nós temos aí vários exercícios aí, né,
para a gente trabalhar na prática. Lembrando que esses exercícios nós devemos trabalhar sempre de forma progressiva, começando do mais simples e indo para o exercício mais complexo. Aqui a ponte lateral, né, que a gente trabalha também a musculatura do core, dando ênfase para o quadrado lombar, né, uma musculatura aí que merece muita atenção na reabilitação das hérnias discais, da dor lombar inespecífica, da espondilolistese, da síndrome da cauda equina. Então, devemos dar uma atenção especial para o quadrado lombar, né, que é a ponte lateral. Um exercício é bem complexo, um exercício mais avançado, tá? Que a gente vai trabalhar na prática também. Ao outro exercício do quadrado lombar, mais avançado ainda, né? Você começa ali com o A, ele faz como se fosse um abdominal lateral, né? O abdominal oblíquo, e depois na letra B aí o paciente já fica com o tronco para fora da maca e ele faz um movimento aí de lateralização. Também é um exercício bem complexo aí. Nós temos exercícios já agora para o quadrante superior, né? Começando com a glenumeral, exercícios de rotação do ombro, né? Ativo assistido, né? Reparem aí que o paciente está utilizando um artefato mecânico, no caso aqui é uma barra, para permitir o movimento aí de rotação interna e rotação externa, tá? Vocês têm que retomar os conceitos de exercício ativo assistido, né? Lembra que o exercício ativo assistido, o paciente ele tem grau, força muscular grau 3, né? E ele precisa de um auxílio mecânico para fazer o movimento. Tá? No caso aqui é a barra, mas você pode utilizar a polia, você pode utilizar a bola, você pode utilizar a própria força do paciente, pode utilizar o terapeuta, enfim. Nós temos aqui exercícios já isométricos, né? Lembrando que a isometria é aquela contração muscular sem a amplitude de movimento. Você só faz a força, mas você não faz o movimento, tá? Então, nós temos aqui o exercício isométrico, tá? E o exercício dinâmico, tá? Então, na prática, a gente vai trabalhar bastante isometria e bastante isotonia, né? Lembra que a contração muscular ela é dividida em isométrico e isotonia. A isotonia tem o exercício concêntrico e o exercício excêntrico, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante a isometria e a isotonia. Lembrando que para você dar uma ênfase na hipertrofia, você tem que trabalhar exercício isotônico, que é o que tem o movimento, dando ênfase na fase excêntrica. Tá? É na fase excêntrica que você ganha sarcômeros em paralelo. Nós temos aqui exercício para o serrátil anterior, nós temos vários exercícios para serrátil anterior, é uma musculatura muito importante, tá? Ele é tão quanto importante como o trapézio fibras inferiores, né? Então a gente tem que dar uma atenção muito especial, porque o serrátil ele tem uma origem no rebordo lateral da escápula e uma inserção nas costelas. A função do serrátil, pessoal, é estabilizar a escápula no gradil costal. Então, se o serrátil ele estiver fraco, você tem aqui o que chamamos de escápula alada. E a escápula alada gera inúmeras complicações aí da disfunção do ombro, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante aí o serrátil, né, o trapézio fibras inferiores, dando uma ênfase aí sempre para a reabilitação do ombro. Nós temos aqui os exercícios para o trapézio superior e para o levantador da escápula, né, que é o exercício de elevação do ombro. Né? Então, o exercício também aí é uma fase mais avançada, né, da reabilitação do ombro, né, uma fase mais funcional, porque se o paciente chegar numa fase aguda e você aplicar esse exercício com ele, o paciente vai ter muita dor, né? Então, é um exercício já numa fase avançada para você trabalhar com os pacientes.
Nós temos aqui os exercícios do manguito rotador, né? O manguito rotador também eu chamo muita atenção para o manguito rotador. O manguito rotador, ele é responsável aí por promover um compartimento fechado no ombro, né? Para aumentar a lubrificação lá do ombro. E o manguito rotador que potencializa os movimentos de rotação interna e rotação externa. E ele tem a função de estabilizar o húmero na cavidade glenoide, tá? Então são exercícios aí clássicos para a reabilitação do símbolo escapular. Então você trabalha aí com rotação interna e rotação externa, tá? Do manguito rotador. Nós vamos trabalhar na prática também esses exercícios, né? Dando ênfase aí para a reabilitação da glenohumeral. Exercícios para deltoide, já passei para vocês, que é a elevação do ombro, tá? Pode ser trabalhado também com a elevação frontal, trabalhando deltoides fibras anteriores, elevação lateral, trabalhando deltoide e fibras médias, e a extensão da glenohumeral, trabalhando deltoide e fibras posteriores. Tudo isso a gente vai ver com detalhe na prática. Exercício de flexão do bíceps, exercício clássico aí, trabalhando aí o bíceps braquial, o braquio radial e o músculo braquial. São os principais flexores do cotovelo. Extensão, tá? Que é o exercício de extensão de tríceps, pode ser feito aí várias formas também, né? Essa é a forma clássica, o paciente sentado num banco e fazendo a extensão do cotovelo, trabalhando aí a isotonia, mas pode ser trabalhado também a forma de isometria. Exercício de extensão e flexão de punho, exercícios de extrema importância, pode ser feito com halter, com TheraBand, exercícios aí de extrema importância para você reabilitar, por exemplo, epicondilite medial, epicondilite lateral, tá? Síndrome do túnel do carpo, tenossinovite de Kerven, que é a fascite, tenossinovite de Kerven, que é a tendinopatia dos extensores do polegar, e também a contratura de Dupuytren, que é a contratura da fáscia palmar. Tá? Eu vou dar todos esses exemplos para vocês na prática. E também as tendinites aí de flexores e extensores dos dedos, né? São exercícios bem simples que nós devemos utilizar para os pacientes aí que estão em processo de reabilitação do antebraço, punho e mão. Então, esse é o nosso primeiro roteiro, tá? De aula prática, né? Então, exercícios ativo livres, ativo assistidos e resistido para a coluna vertebral e membro superior. Obviamente, né, pessoal, que eu coloquei alguns exercícios, mas nós vamos trabalhar inúmeros exercícios na aula prática, tá? Inúmeros exercícios. Nós temos aqui o nosso segundo roteiro de aula prática. Tá? Nós temos aqui nosso segundo roteiro para aula prática, seguindo aí a mesma temática, né? Exercício ativo livre, ativo assistido e resistido, só que agora nós vamos trabalhar os membros inferiores, tá? Então é uma aula bem interessante, que a gente trabalha muito a musculatura pélvica trocanteriana. Eu acho que vocês se lembram que na aula teórica eu comentei com vocês sobre a importância do fortalecimento da musculatura pélvica trocanteriana, né? Quando você fortalece os rotadores externos do seu membro inferior, você trabalha aí a prevenção e a reabilitação de praticamente todas as patologias do quadrante inferior, tá? Seja aí bursite trocantérica, quadril em ressalto, síndrome fêmuro-patelar, joelho do saltador, fascite plantar, enfim, quase todas as patologias do quadrante inferior você trata aí com o fortalecimento da musculatura pélvica trocanteriana.
Aqui trabalhando exercício ativo, bem simples aí de quadril, tá? Flexão de quadril. Apesar de ser um exercício bem simples, é um exercício utilizado muito na reabilitação de LCA, do ligamento cruzado anterior do joelho, muito utilizado na reabilitação aí de patologias do quadril, como quadril em ressalto, bursite trocantérica, síndrome do impacto femoroacetabular, enfim, várias condições aí do quadril aí necessitam desse exercício de flexão ativa do quadril. Aqui um terapeuta realizando aqui um exercício ativo resistido na fase excêntrica de isquiotibiais, tá? Com resistência manual. Lembrando que os exercícios de resistência, o resistido, ele pode ser aplicado com alguma mecanoterapia, uma polia, um halter, um teraband, um aparelho de musculação, um aparelho de pilates, enfim. Você pode utilizar o fortalecimento, a resistência com alguma mecanoterapia, e você também pode utilizar, como o terapeuta está fazendo aqui nessa imagem, um exercício de resistência utilizando a resistência manual, tá? O ponto negativo, que eu já passei para vocês na aula teórica, é que a resistência manual você não consegue mensurar ela, tá? Mas o ponto positivo é que você não tem um custo, você não tem um gasto com a mecanoterapia. Aqui já o paciente realizando um exercício concêntrico de isquios tibiais, tá? De flexão aí. Aqui é exercício ativo de extensão de quadril. Deixa o paciente de decúbito ventral e realizar a extensão do quadril. Você trabalha toda a musculatura do glúteo, piriforme, né? Alguma musculatura de pélvico trocanterianos. Aqui já trabalhando em 4 apoio, o exercício de glúteo máximo, tá? Geralmente o paciente que tem alguma condição de patologia do quadril, ele tem uma falha de ativação do glúteo máximo. Tá? O paciente ele não consegue ativar, não consegue contrair de forma adequada o glúteo máximo. Por isso que o glúteo máximo também é um músculo que merece muita atenção na reabilitação de patologias do quadril. Tá? Você tem que ensinar o paciente a ativar o glúteo máximo. Aqui, exercícios ativos por quadríceps. O quadríceps, para quem não sabe, ele é conhecido como core do joelho. O que é o core? Coração, tá? Coração do joelho. O quadríceps é o core do joelho. Então, qualquer patologia de joelho, lesão de LCA, lesão de LCP, joelho do saltador, pós-operatório de minexectomia, síndrome femoropatelar, tendinite da pata de ganso, jumper knee, que é a tendinopatia do tendão infrapatelar, toda a patologia de joelho, você tem que dar uma ênfase para o quadríceps, você tem que fortalecer quadríceps. O quadríceps é conhecido como o core do joelho, tá? Então, nós temos várias formas de trabalhar aí o quadríceps, tá? Cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, enfim, tem várias formas. Aqui, exercícios de adutor e abdutor, tá? Nós temos várias formas de trabalhar também, né? Um exercício de abdução que eu acho muito interessante é o trabalho do glúteo médio, que é essa imagem dessa moça aqui deitada em lateral, tá? O glúteo médio também é uma musculatura importantíssima para o quadril, tá? É o principal estabilizador do quadril, é o glúteo médio. Quando você tem fraqueza do glúteo médio, o paciente pode desenvolver aí inúmeras patologias do quadril. Aqui, ó. Esse exercício aqui é para trabalhar glúteo médio. Essa primeira imagem aqui é chamado exercício da ostra, que é como se fosse uma ostra abrindo, tá? Na primeira imagem. O paciente coloca aí um teraband, né? Um elástico. Na verdade, isso daqui não é um teraband, isso daqui é um mini band, tá? Que ele é uma peça única. O teraband ele é solto. Então ele coloca um mini band entre o joelho e realiza aí um movimento de abdução para fortalecer
para fortalecer o glúteo médio. Lembrando que para você fortalecer o glúteo médio, também vou falar na prática, o paciente tem que estar com o joelho fletido, como mostra a imagem. Se ele tiver com o joelho estendido, você trabalha, você dá mais uma ênfase para se você trabalha com o joelho estendido, você dá uma ênfase para tensor da face lata, tá? E se você trabalha com o joelho fletido, você dá uma ênfase maior para glúteo médio. Aqui trabalhando a musculatura de rotação, né, com uma tornozeleira, na outra imagem. Rotação também com tornozeleira. Exercício ativo de extensão do joelho, tá? Paciente deitado, geralmente assim, em fase inicial, por exemplo, em artroplastia de joelho, artroplastia de quadril, enfim, né? Pós-operatório inicial de LCA, LCP, você pede só para ele fazer o movimento. Aqui uma fase inicial e uma fase avançada de extensores de joelho, né, de quadríceps, colocando uma toalha embaixo da fossa poplítea e pedindo para o paciente empurrar a toalha para baixo. Esse é o exercício inicial de uma reabilitação de ligamento de joelho, tá? É o primeiro exercício que a gente faz com o paciente, é esse. Você coloca uma toalha embaixo do joelho e pede para ele apertar, tá? Por quê? Para você começar a ativação do quadríceps. Você começar a gente fala assim, acordar o quadríceps, tá? E depois, né, 3 meses de reabilitação, 3 meses e meio, 4 meses, você já começa a trabalhar em cadeia cinética aberta, que é a segunda imagem, que é a mesa extensora, aquela mesa que a gente faz na academia. Você senta, ele prende o pé lá e fica fazendo um movimento de extensão. Aqui, exercício de flexão ativa do joelho, pode ser feito em pé também, né? Tá? Com TheraBand ou com tornozeleira. Movimento de flexão plantar de forma ativa do tornozelo, só fazendo um movimento. Tá? Aqui já em cadeia cinética fechada, né? Paciente apoiado, o pé no chão e fazendo um movimento de elevação, trabalhando aí dorsiflexores e flexores plantares. Essa terceira imagem que o paciente está com o pé apoiado no chão aqui, são exercícios para a musculatura intrínseca do pé. Quando você faz uma reabilitação, por exemplo, de instabilidade de tornozelo, de fascite plantar, de esporão de calcânio, você pede para o paciente ficar pegando com os dedos do pé algum objeto no chão. É assim que a gente fortalece a musculatura intrínseca do pé. Então, você coloca a toalha e fala para ele ficar puxando a toalha com o pé. Você coloca assim bolinha de gude no chão e fala para ele ficar pegando com o dedo as bolinhas de gude, né? Que ele fica fazendo um movimento de garra com os dedos. E aí você fortalece a musculatura intrínseca do pé. É assim que você trabalha aí o fortalecimento do pé, tá? Reabilitação e exercício, pessoal, nós devemos sempre utilizar muita, mas muita criatividade, tá? Fortalecimento, exercício ativo, ativo assistido, ativo livre, passivo, é muita criatividade, tá? A palavra é criatividade. Flexão plantar, né? Com o plano inclinado, né? Elevação. Dorsiflexão do tornozelo, tá? Trabalhando aí com elástico. Na primeira foto ali, o paciente está fazendo apenas um movimento ativo e na segunda já trabalhando com elástico. Exercício aí crucial para pós-entorse de tornozelo, tá? Na fase funcional. Inversão, também tem os movimentos de inversão e inversão, trabalhando aí com um elástico, né? Então, você segura um elástico no pé e o paciente faz os movimentos de inversão, eversão, dorsiflexão, flexão plantar, trabalhando aí já o tornozelo. Ó, a inversão, também sempre com elástico, tá? Exercícios assim de eversão, inversão, é interessante aí o terapeuta trabalhar com elástico, tá? Elástico ou TheraBand. São exercícios aí que dificilmente você consegue trabalhar, por exemplo, com tornozeleira, tá? E até com resistência manual fica um pouco mais complicado. Aqui você tem que ter já elástico, TheraBand, tripa de mico. Movimentos de extensão e flexão ativa dos dedos, tá? E aqui, ó, tá meio apagado a imagem, mas dá para perceber que o paciente
ele tá pegando a toalha com os dedos. Não sei se dá para perceber, mas ele tá como se fosse estivesse puxando a toalha aí com os dedos, fortalecendo a musculatura intrínseca do pé. Aqui é o complexo posterolateral do quadril, já passei na prática para vocês. Eu, particularmente, sou fã desses exercícios, que eu trabalho aí diariamente com esses exercícios na clínica, diariamente. Todo dia eu aplico esses exercícios, todos os dias, tá? Acho que só hoje eu já apliquei umas 4 vezes esse exercício para pacientes. Então, a gente trabalha muito aí o complexo propulsor do quadril, né? Essa é a fase inicial dos movimentos, depois tem a fase mais avançada. E é interessante, pessoal, que olha, passei na prática para vocês, né, o quanto que é importante você trabalhar com esses exercícios, né? Você trabalha, trata e previne também. Trata e previne várias condições de membros inferiores, começando com dor lombar, osteoartrose do joelho, pós-operatório de ligamento cruzado anterior e também prevenção de ligamento cruzado anterior. Já falei para vocês, grandes clubes de futebol, antes de começar a temporada assim de jogo de futebol, basquete, vôlei, eles trabalham o fortalecimento do posterolateral do quadril, que são esses movimentos, para prevenir as lesões na competição, no campeonato, tá? Então, você trabalha também muito em estabilidade de tornozelo, né? São os movimentos aí que geralmente o jogador de basquete tem muito entorse de tornozelo, né? Então, você trabalha muito na parte desportiva. Na síndrome fêmuro-patelar também, né? São várias publicações científicas que comprovam aí a musculatura posterolateral do quadril. O impacto fêmuro-acetabular é uma patologia aí, para quem não sabe, é a patologia que tirou o Guga, Gustavo Kirten, lá o tenista das quadras, né? O impacto fêmuro-acetabular. Então, você trabalha muito aquelas lesões de quadril. O Guga já até deu uma declaração que se fosse hoje, né, ele nunca que teria operado, né, porque naquela época não se tinha um tanto conhecimento sobre essa musculatura posterolateral do quadril. Isso aqui, assim, é relativamente novo, esse fortalecimento. É assim, isso aqui tem, quer ver? 10, 15 anos. Vai, 15 anos. Então, uma musculatura aí são evidências científicas novas. Danilo, Oi? voltando à inversão do tornozelo, no caso, ajuda também a fascite plantar, não ajuda também, não ajuda? Ajuda na fascite plantar também. Aí eu tô perguntando porque eu faço isso em mim, porque eu tenho esse problema, né? Eu faço isso em mim, aprendi a fazer em mim e tal. Aí, no caso, assim, se eu tiver um paciente, por exemplo, com esse problema, eu posso estar trabalhando dessa forma também no paciente? Pode. Fascite plantar é uma condição que ela é do ponto de Inflamatório. vista, do ponto de vista, só um minutinho, pessoal. Do ponto de vista da disfunção, a fascite plantar ela é bem complexa. Ela envolve aí várias causas, né? Ela envolve, por exemplo, tem uma questão ligada a sobrepeso, tem uma questão ligada ao tipo de pisada, né? Se a pesada é muito pronada ou muito supinada. Tem a questão de você ficar muito tempo em pé. Tem uma questão de você ter uma retração do tríceps sural. Então, tem assim, são várias causas. Então, esse exercício de inversão e eversão, ele é assim, ele é um grão de areia na praia. Ele é importante? É importante, mas tem milhões de coisas para você fazer. Milhões de coisas para você fazer. Mas pode trabalhar, sim, sem dúvida nenhuma. Tá bom, obrigada. Então, temos esse artigo aqui, né, um artigo bem interessante sobre artroplastia de quadril, tá? Pacientes que tiveram aí a osteoartrose, né, a degeneração da cartilagem do quadril.
e foram submetidos ao procedimento de artroplastia, que é a substituição da articulação. É um artigo muito legal, tá? Que mostra os exercícios aqui, ó. Olha que interessante. É basicamente os exercícios que eu apresentei para vocês. E foi publicado na maior revista aí de ortopedia, que é uma revista americana, mostrando os exercícios aí, ó, tá? Praticamente aí, ó, o exercício da musculatura lateral do quadril, ó. Só nessa imagem tem 3 exercícios da musculatura lateral do quadril, tá? Exercícios aqui de propriocepção com disco, ó. Você fazer agachamento sobre o disco proprioceptivo, numa fase mais avançada. Enfim, é criatividade. Criatividade. Esse é um outro artigo que eu achei bem interessante, né? Que o exercício resistido, ele proporciona melhora na dor, na fadiga, no limiar de dor, ou seja, o paciente ele fica menos susceptível a sentir dor, na depressão, ansiedade, capacidade funcional e qualidade de vida em pacientes com fibromialgia. Por isso que eu falo, pacientes com fibromialgia, ele tem que ser indicado muitas vezes, obviamente se o paciente gostar, né? Mas ele tem que ser indicado muitas vezes para musculação, para o pilates, para fazer fortalecimento, tá? Um paciente com fibromialgia, ele responde mais ao exercício resistido do que o exercício aeróbico. O aeróbico é bom? É muito bom também. Se puder fazer os dois, excelente. Mundo perfeito. Mas muitas vezes ele é mais indicado para o exercício resistido. Nós temos aí uma revisão sistemática muito interessante, tá? Para quem gosta de esportes aí, é um artigo bem legal, porque ele mostra o que é interessante para você aplicar no seu atleta e você prevenir lesão. Então, vamos supor que amanhã vocês se formam e vocês vão trabalhar num clube. Você quer trabalhar a prevenção de lesão. Você quer que o seu atleta não tenha lesão. O que você faz? Primeiro lugar, treino de força. Treino de força, acabou. Treino de força é a estratégia mais efetiva para a prevenção de lesão. E em segundo lugar, é o treino sensório-motor, que é o treino de propriocepção. É aquelas corridas laterais, andar na caixa de areia, pular corda, exercícios que estimulam a questão proprioceptiva. Tá? E em terceiro ponto, alongamento não previne lesão. Então não adianta você ficar se matando de fazer alongamento para prevenir lesão, que você não vai prevenir lesão. Aqui outros artigos, esse é um artigo muito interessante sobre joelho, tá? Então ele fala aqui, ó, foi um artigo, só para vocês terem uma ideia, de 2 em 2 anos eles realizam cada 2 anos é realizado em um determinado país, né? Um consenso. Eles pegam os pesquisadores, os maiores pesquisadores sobre um determinado tema, no caso desse aqui é de joelho, e eles fazem tipo de um congresso. Esse artigo que eu estou apresentando para vocês, ele foi feito na Austrália em 2018, tá? O próximo consenso é agora em 2020. Então esse é o mais atualizado, né, sobre reabilitação de joelho. E o que eles falam? Que o foco inicial, né, para você trabalhar uma reabilitação de joelho é você trabalhar o fortalecimento de quem? Do joelho e do quadril, tá? Se você chegar um paciente amanhã para vocês na clínica e ele tiver uma lesão de joelho, uma disfunção de joelho, você tem que focar no fortalecimento do joelho e fortalecer também o quadril, tá? Então, isso é um consenso internacional. Aqui nós temos um outro guideline que é bem interessante, né? Que ele fala das recomendações para o joelho e também para o quadril, né? O fortalecimento do joelho e fortalecimento do quadril para patologias do joelho. Um outro artigo muito legal falando, olha que interessante, fraqueza do quadríceps aumenta o risco de piora da dor e função em pacientes com artrose do joelho. O que eu falei, acho que há 2 minutos atrás? Quem é o core do joelho? Quem que estabiliza o joelho? Quadríceps. Quadríceps.
Então, você tem que dar muita ênfase no fortalecimento de quadríceps, tá? Então, geralmente, pacientes que têm muita artrose, está naquela fase aguda, você tem que dar uma ênfase em fortalecimento do quadríceps. Então, se o seu pai, se o seu avô, se a sua mãe, se a sua avó tem muita artrose no joelho, a corda bem rígida, joelho inflamado, não consegue andar, tem marcha claudicante, não consegue deambular de forma correta, fortaleça o quadríceps. Esse paciente melhora. E olha outro artigo também falando de osteoartrose de joelho, tá? Em pacientes com osteoartrose de joelho é necessário um aumento de força do quadríceps de 30% para você ter uma redução da dor, tá? Então, se você faz, por exemplo, uma avaliação de força muscular e o paciente tem grau 2, você tem que aumentar no mínimo para grau 4, grau 5 para ele ter uma redução da dor, tá? Ou seja, se você aumentar a força do quadríceps, esse paciente ele tem uma redução da dor. Tá? Então, novamente, aí mais um artigo comprovando a ação do quadríceps na dor de joelho. E é isso, pessoal. Esses são os nossos dois roteiros para aula prática, tá? Então, nós temos aí o roteiro de membro superior e coluna e o roteiro de membros inferiores. Dúvidas, sugestões, críticas, xingamentos? Tranquilo, pessoal?